Bem, pessoal, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teoliteras e a gente vai falar um pouco de semiótica e a importância e o poder da semiótica. Eu já fiz dois vídeos anteriores falando a respeito da importância da semiótica a nível global, né, nível geopolítico, a nível de propaganda ideológica, política, e também mencionei um pouco de alguns exemplos da semiótica no decorrer da história. E hoje especificamente eu vou explicar, eu vou dar algumas diretrizes, alguns argumentos de por que a gente tem que estar atento a essa disciplina, né, a essa teoria comunicacional muito importante, tanto imaginando que hoje as grandes batalhas não estão sendo travadas só no campo lá de batalha, mas estão sendo travadas no campo ideológico, né, no campo mental. Então você aí que está procurando também opções de estudo, opções de aprofundamento, opções de entendimento, saiba que dominar essa ferramenta é muito importante. Então eu separei aqui algumas anotações, principalmente na esteira das pesquisas que a gente tem aqui, né, eu como um pesquisador da área. E o primeiro ponto é que a semiótica hoje ela se adaptou muito bem às novas tecnologias. Então a gente tem duas coisas importantes para levar em conta já de antemão, previamente, né, preliminarmente, para a gente entender. A primeira é o mundo digital. Quando você digitalizou as informações, você facilitou, a gente tem acesso a livros digitais, a música digital, né, as plataformas digitais, você tem acesso a filmes, né, o streaming e tudo mais. Só que ao mesmo tempo trouxe um caos de ordenação. Né? Quando a fonte de informação era menor, a gente aparentemente tinha mais tranquilidade, né? Mas como a gente tem mais informação, é mais caótico. E isso vai demandar um desejo da maioria de pessoas que organizem isso pra gente, que peguem esse mundo de informações e que ajustem essas informações. É igual as suas fotos no celular, que você, aquele monte de foto, e aí tem uma hora que você tem que organizar o que não é foto, o que é, e aí você precisa organizar isso direitinho, as relevantes e as não, senão inunda e você não domina mais. Então o primeiro ponto é a digitalização da informação. E o segundo ponto são as redes sociais, que é a interação em tempo quase que real entre várias pessoas, tanto o WhatsApp, né, que seria um exemplo aqui, tem o Telegram, e tem as redes tradicionais, aí, X, Facebook e Instagram, para falar no monopólio de algumas. Então, as redes sociais elas trazem interação e constroem facilidade de compartilhar informação, então você tem facilidade de opinar. Porque quando você compartilha, você opina. Então, essa indumentária, esse sistema, ele facilitou muito a prática da semiótica. Então, a semiótica se esbaldou, né? Porque o homem de hoje, o homem de 2025, aí a gente tem que se perguntar se ele é esse homem em virtude das mudanças tecnológicas ou se ele é um homem que fez isso para que as mudanças tecnológicas acontecessem. Eu acredito que as mudanças tecnológicas formataram a mente do homem de hoje. O homem de hoje é um homem altamente semiotizado. Então, ele é um homem que a percepção da realidade ela é mediada. Então, ela é mediada por muitos fatores. Mediada tanto pelas opiniões, quanto por grupos. Ela é mediada também por recursos. Por exemplo, os memes são um elemento comunicacional muito forte. As manchetes de notícias, né, as cores. Então eu até separei aqui, para ficar bem organizadinho, um primeiro ponto que esse homem especial que nós temos hoje, nós que navegamos pelas redes sociais, nós que procuramos conteúdo pela internet, a gente já se adaptou, nosso cognitivo se adaptou a ver uma manchete, as cores, a forma como as manchetes são colocadas. A gente se adaptou a ver um tipo de manchete própria daquilo que a gente gosta. A gente se acostumou com a linguagem dos thumbnails. Então o nosso cognitivo ele foi aparelhado para isso. E aí, por que a semiótica é tão importante? Por que a semiótica tem que ser analisada ou estudada? Né? Você deve dominar aí as técnicas semióticas, com certeza, você é estudante de letras ou não, de direito, de administração, das áreas médicas, qualquer curso que seja, você precisa dominar essa maravilhosa e poderosa fonte, na verdade, ferramenta de comunicação. E aí, o primeiro ponto que eu trago aqui, um primeiro ponto muito importante, que é nós nos tornamos reféns de suportes visuais. A gente usa como muleta informacional. Como a gente está numa fase de menos leitura e menos tempo e menos paciência, a imagem ela
cresceu demais. A imagem ela adotou um espaço textual de recurso linguístico muito maior do que a gente imaginava. Então ela ocupa um espaço maior hoje, ou quase igual ao texto. Pelo nosso comportamento, como eu disse, nosso comportamento semiótico. Tá? Então eu até escrevi aqui que nós estamos acostumados às muletas não verbais. São uma espécie de muletas não verbais que é parte da comunicação para a gente. 70% a 80% da comunicação para a gente faz olhando um meme, olhando uma imagem, olhando uma foto. Né? Não importa a legenda suplementa, mas a foto diz tudo pra gente e é característico. Hoje mesmo acabei de ver uma foto aqui emblemática de uma mãe segurando um filho de 12 anos que foi assassinado a tiros aqui na cidade. Então é uma imagem emblemática, com certeza. Então o primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto eu até coloquei aqui, que é a redução das informações. As informações elas são abundantes, mas significativas elas são poucas. A gente reduz as informações. A gente não tem muita paciência mais hoje para ficar lendo muita coisa. Então a gente gosta que alguém vá e nos dê essas informações reduzidas. Então a gente trabalha com símiles, a gente trabalha com hiponímias, né? Principalmente hiponímias, a gente trabalha com enunciados que sustentam todo o texto, com resumos, né? Com fragmentações. O texto, o todo concreto a gente não gosta mais, a gente gosta dos ícones, das primeiras partes, de frases bem resumidas, por isso que os títulos das manchetes ficaram tão poderosos. Então isso é um ponto muito importante, essa redução das informações. Elas ficaram reduzidas a hiponímias, hiperonímias, depois a gente pode estudar um pouquinho sobre isso, aos thumbnails, às manchetes dos jornais. Você não vai ler a notícia toda, dificilmente você pega a notícia. O que chama atenção, o que gira, é a foto e a notícia principal, e talvez aquele recorte secundário. Então a gente praticamente reduziu as informações, nós não gostamos de tantas informações. Por isso que a gente gosta tanto dos algoritmos. A gente recrimina os algoritmos, mas os algoritmos eles são parte da nossa cabeça agora. Nossa mente está fora do nosso corpo e está lá nos algoritmos. É a nossa memória, tá? Que não é a nossa, na verdade, ela é imposta. Terceiro ponto, mediadores de opinião. Nós adoramos mediadores de opinião. Adoramos pessoas que nesse caos confuso de tanta coisa vem e diga o que é certo. Quem aí já não pesquisou no YouTube para pesquisar para comprar um relógio, para comprar uma roupa? Então são os influenciadores. As pessoas falam, influenciador não tem uma missão. Tem sim, influenciador, não estou aqui defendendo, mas o influenciador nessa nova organização do conhecimento das redes, o influenciador tem um papel crucial, porque ele se auto-identifica influenciador, não tem um título nenhum para isso, mas ele vai lá e pega, classifica as informações e faz isso, o trabalho difícil para você, o trabalho de coletar tudo e ordenar da forma correta como você imaginaria que seria certo, na verdade nem é. Então ele exerce uma atividade aí. E aí tem os mediadores políticos, tem os mediadores educacionais, que vão trabalhar muito bem com esse universo que eu disse da imagem, esse universo da redução da informação, e aí eles vão nadar de braçada. Então nós sentimos necessidade dos mediadores, né? Bem, tirado isso, a gente tem um outro ponto, que aí vem o discurso ideologizado. Aí a gente entra num ponto aqui mais técnico, que merece aí uma análise rápida, e aí depois a gente pode fazer um outro vídeo para explicar essa confluência aqui, tá? O discurso ideologizado, ele vai ter duas coisas que ele vai conseguir fazer, que primeiro, um discurso ideologizado, eu vou explicar o que é, ele tem o poder de pautar as informações, porque como você está dentro dele, uma vez que você entrou na locomotiva dele, você acreditou nos valores dele, acreditou nesse discurso, você já está também ideologizado. Né? E eu não estou falando isso, as pessoas confundem direita e esquerda, centro, religião. Gente, todo discurso é ideológico. Não importa o espectro que você adote. Se você é afiliado a alguma linha de pensamento, você é ideologizado, isso é normal. Tá? Não vão pegar aquele conceito de ideologia dos outros. Né? Pare com isso, que isso não existe. Então, a ideologia você vê que é muito mais profunda, muito mais ampla. Ela é um termo, uma ferramenta, não tem nada a ver com a escolha de um partido ou a escolha de uma religião. Então, eu trago sempre duas coisas, tá? Do discurso ideologizado. O discurso ideologizado ele sempre vai trazer, primeiro, o poder de pautar. Então, ele consegue pautar aquilo que é teu desejo, que é teu interesse. E é por isso que você tem afinidade a ele. Né? Você tem valores que você gosta daquele discurso ali. Então, e ele sempre vai pautar aquilo. E por que ele vai pautar? Porque você sabe que você gosta.
sabe que você se interessa por aqueles temas, temas que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto muito de relógios, por exemplo, que façam, que faz mensuração de dados físicos. Então é uma coisa que eu recebo, é uma coisa que tudo que vem me atrai. E aí eu vou receber isso aí e vou olhar. Gosto de carro, então tudo que vem desse conteúdo eu vou olhar também. Né? Então o discurso ideologizado ele tem o poder de pautar. E segundo, o discurso ideologizado ele tem uma moralidade própria. Tá? Então esquece aquelas verdades filosóficas clássicas. Tá? As moralidades elas são relativizadas. Né? Então eu já falei isso no outro vídeo e volto a bater, porque essa moralidade é que vai afetar o seu comportamento. Às vezes você vê pessoas fazendo coisas absurdas e você fala, meu Deus, mas não é possível, ele é totalmente racional e tal, mas é claro, mas aí é porque tem outros elementos que a gente vai entrar, né, que vão fazer jus a isso aí. Então o pêndulo moral, né, o pêndulo ético, ele quando ele está ideologizado, ele se magnetiza de acordo com o polo que você está. Ele não vai, você perde aquela linha, né, do equilíbrio, do bom senso. Você começa a fazer coisas absurdas que você não acreditava que ia fazer em prol da manutenção daquele discurso. Bem, eu vou fazer um outro vídeo explicando o que é esse discurso ideologizado, tá? Mas basicamente a fórmula de um discurso ideologizado, para fechar o vídeo aí, para abrir para um outro vídeo depois, eu até anotei, baseado, claro, em muito tempo de observação, muita análise, muita leitura, né? O discurso ideologizado está muito ligado a uma combinação dos elementos semióticos que a gente tem hoje, todos os recursos semióticos que a gente tem, né? Texto, imagem, som, propaganda, tudo mais, música e tal, mais o ideológico, mais a combinação ideológica, mais um conjunto de valores. Né? Você faz a junção dessa semiótica com uma ideologia, você fez a junção dos dois, nasce o discurso. Porque o discurso é um conjunto de textos, são um conjunto de palavras que possuem uma conexão entre eles. Mas não é só uma conexão sintático-semântica, é uma conexão de ideias. O que é um discurso ideologizado? É um conjunto de textos que têm uma identidade entre si, que se comunicam. Então se eu sou, por exemplo, um cara que eu gosto muito de escolas econômicas ultra anarcocapitalistas, eu vou consumir uma linha de textos dentro dessa ideologia. Por quê? Porque o discurso eu vou saber identificar de cara quando eu estou lendo um texto e aquele texto ele é a favor da minha ideologia ou não. Tá? Então se ele é a favor, está dentro do meu discurso. Se ele não é, eu excluo. Mas a gente vai discutir mais isso aí, tá? Espero que tenha sido relevante esse vídeo. Então fiquem atentos à semiótica, se importem com a semiótica, ela é uma área relevante, ela é uma área importante. Então é importante a gente entender como ela funciona e é importante também a gente se aprofundar e estudá-la. Fechou? Grande abraço, abraços semióticos a todos. Aqui é o Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia. Grande abraço, comenta o que vocês acham. Se inscreva no meu canal e bons estudos para vocês.